Boa noite, pessoal. Tivemos um pequeno problema aí que fechou o meu Instagram e a gente perdeu a live, então vamos começar de novo. Boa noite, Felipe, Ivone, Axa, nossa irmã Daisy, sejam todos bem-vindos. Sara, Nilce, Pordares, ô Pordares, e aí, meu irmão? Como é que tá? Como é que estão as coisas? Elilde, Evanilson, Carol, boa noite a todos. Vamos chegando então. Gente, eu não tô chorando, tá? A alergia tá atacada desde ontem. Eu vou chorar aqui durante. Eu trouxe até um lenço pra chorar durante a nossa live. Irmã Doralice, muito bom. Ciane. Legal, Daris. Que bom que você tá acompanhando a gente aí, meu irmão. Deus abençoe. Irmã Eva. Zádia, Manu. Já vou chamar vocês aí, Axa. Já vou chamar vocês, tá? Gente, excelente. Então a gente vai prosseguir. O pessoal está entrando. Já temos 13 pessoas. O pessoal vai entrando conforme a live vai andando. Então vamos caminhando, tá certo? É, Deixa eu chamar então. Nós vamos começar com um tempo de, oração, de leitura bíblica. E eu vou chamar aqui o nosso irmão Anderson Júnior, através da AXA. Peraí. Ok. Joseph, tudo bem? O pessoal pode mandar a live, isso, pode mandar a live pelo aviãozinho de papel para seus amigos, tá certo? E aí o pessoal vai aparecendo, tá? Então vai convidando, o pessoal vai chegando, sejam todos bem-vindos. Olá, meu irmão. Boa Boa noite, noite. pastor. Está me ouvindo bem? Sim, sim. Todo mundo tá ouvindo o Anderson aí? Na live? Beleza, então eu Ótimo. convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no capítulo 3 de Salmos, que é um salmo que fala a respeito da fuga de Davi, né, do seu filho Absalão. Né, e ele é encorajado a louvar a Deus, né, pela proteção de Deus sobre ele. Então, o Salmo 3 diz o seguinte: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Amém? Amém. Amém, Anderson. Obrigado. Você pode orar para a gente? Ó, sim. Oremos. Senhor Deus, quero te agradecer por mais um culto, te agradecer pela oportunidade que temos, mesmo que não seja de forma presencial, mas tu nos ajuda, Deus, com esses recursos tecnológicos. Então, te agradeço, Deus, te peço que tu direcione esse culto de acordo com a tua vontade. Abençoa todos os irmãos, Deus, e abençoa a mensagem que vai ser ministrada essa noite. Cuida de todos, da saúde de todos, e que, assim como Davi confiou em ti, nós possamos confiar também, Deus. Nos encoraja, Senhor, a nós confiarmos em ti. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão Anderson. Obrigado, meu irmão. Tá na paz. Valeu, Axa. Tchau. Tchau. Certo, gente. Então vamos caminhando. Graças a paz ao pessoal que chegou depois. Teremos agora o catecismo, né, com a nossa irmã Daisy. Enquanto a Daisy, já vou chamar a Daisy, eu só queria. Deixa o pessoal entrar, depois eu dou o recado, então. Vamos lá.
Chamar a Deise aqui. No da Zádila, né? Cadê o da Zádila, gente? Não tô... Ah, tá aqui. Boa noite. Boa noite quem está chegando agora, irmã Josélia, irmã Vilmara, irmão Emanuel, Igor. Boa noite. Boa noite, Deise. Tudo bom? Só um minuto, tá, pastor? Que eu vou aqui abrir, que ele desligou aqui rapidinho. Tá certo. 1 minuto, 2, 3. Já ligou aqui, já. Ah, já abriu. Tá bom. Só colocar aqui. Espera aí. Tá. Pronto. Hoje vamos para o catecismo. Isso, assim. Hoje vamos para o catecismo, domingo 18. Vamos lá. Pergunta 46. O que você quer dizer com as palavras subiu ao céu? Resposta. Que Cristo, à vista de seus discípulos, foi levado da terra ao céu, e lá está para nosso bem, até que volte para julgar os vivos e os mortos. E aí tem algumas referências, né? Em Mateus 16:19, Lucas 24:51 e assim por diante. Pergunta 47. Cristo, então, não está conosco até o fim do mundo, como nos prometeu? Resposta. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, não está agora na terra, mas, segundo sua divindade, majestade, graça e espírito, jamais se afasta de nós. Aí tem, né, em Mateus 28:20, Mateus 26:11. Vamos para o próximo. Pergunta 48. Mas, se a natureza humana não está em todo lugar onde a natureza divina está, as duas naturezas de Cristo não são separadas uma da outra? Resposta. De maneira nenhuma. A natureza divina de Cristo não pode ser limitada e está presente em todo lugar. Por isso, podemos concluir que a natureza divina dele está na sua natureza humana e permanece pessoalmente unida a ela, embora também esteja fora dela. E, por fim, a pergunta 49. Que importância tem para nós a ascensão de Cristo? Resposta. Primeiro, é ele, no céu, nosso advogado junto ao seu Pai. Segundo, em Cristo temos nossa carne no céu, como garantia segura de que ele, como nosso cabeça, também nos levará para si, como seus membros. Terceiro, ele nos envia seu Espírito como garantia, pelo poder do Espírito buscarmos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus e não as coisas que são da terra. Amém. 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 Muito bom, Deise. Obrigado, hein? Deus abençoe. Amém. Obrigado por compartilhar o catecismo com a gente. Semana 18 a gente coloca no grupo depois, né, Deise? Excelente. Ok, gente, vamos caminhando então, aqui no nosso tempo. E eu vou chamar agora a Zádia. A Zádia. E o pessoal vai cantar com a gente agora. Opa! E aí, André? Boa noite, a gente não está te ouvindo. Tá ouvindo? Agora sim. Agora Pronto, sim. estava desligado o microfone. Vamos lá? Vamos lá, vamos louvar o Senhor, cara. Então, boa noite a todos que estão aí nos assistindo em suas casas. Que o Senhor seja glorificado nesse momento. Eu vou tocar 2 músicas, talvez vocês não conheçam essas músicas, mas louve ao Senhor, sinta a presença dele aí. Ele mora no seu coração, a sua graça o resgatou. Então, louve nesse momento. Vamos lá. La 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 la.
levar pra longe do amor. A morte e o mal tentaram superar a irresistível graça. A maravilhosa graça me achou. O amor que vence a morte triunfou. Invencível és, o amor que me levou para ti. E apesar de mim, toda culpa e dor levou sobre si. O meu pecado tentou me levar pra longe do amor. A morte e o mal tentaram superar a irresistível graça. A maravilhosa graça me achou. O amor que vence a morte triunfou. Invencível és, o amor que me levou para ti. E apesar de mim, toda culpa e dor levou sobre si. La 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 la. Amém. Amém, glorificado seja o nome do Senhor. Essa música, uma música que bonito, fala cara. muito comigo. É uma das músicas que eu sei tocar. E apesar de nós, apesar do que nós somos, Deus, com a sua infinita não, eterna graça, maravilhosa graça, nos salvou. Amém. Eu vou cantar uma próxima canção e é na mesma linha. Cantar a graça do Senhor, cantar a salvação, a nossa salvação, louvar a Deus por isso, por esse feito maravilhoso, esse grande feito que Ele fez nas nossas vidas, apesar de nós, né? Vamos lá, espero que vocês gostem dessa canção também, é bem curtinha, vamos lá, tô falando demais já. Não, vamos lá, mano. Esperei com paciência no Senhor, confiei no seu amor e a sua majestade. Voltei, errei, vamos lá. Esse mesmo. Quem sabe faz ao Esperei com paciência no Senhor, confiei no seu amor e a sua salvação quero cantar. Para sempre o adorar, a sua graça me chamou pra ti. E grandes obras começaste em mim. Derramou graça e perdão, nos trouxe a redenção. Sem mérito em mim, salvou-me. Esperei com paciência no Senhor, confiei no seu amor e a sua
salvação quero cantar, para sempre o adorar. A sua graça me chamou pra ti, e grandes obras começaste em mim. Derramou graça e perdão, nos trouxe a redenção, sem mérito em mim, salvou-me. Esperei com paciência no Senhor. Amém. Amém, Que o Senhor cara. seja glorificado. Amém? Amém. Muito bom a gente poder cantar da graça, né? Verdade. Graças a Deus. Isso alegra, enche o nosso coração, nos fortalece, nos anima. Isso aí. Amém, meu irmão. Obrigado, André. Nada, que Tu Deus volta seja depois glorificado. ou ficamos com as duas? Ficamos com as duas, né? Ficamos com as duas. Tá bom. Fica por aí. Qualquer coisa te chamo pra tocar de novo essa última aí. Tá ok, vamos lá, vamos ver o que dá aí. Beleza. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tchau. Tchau. Excelente, gente. Muito bom a gente poder cantar na graça de Deus. E temos que sempre cantar da graça, né? Cantaremos da graça para sempre, né? Cantaremos da justiça, do amor, da graça, da misericórdia de Deus para sempre, na eternidade com Ele. Meus irmãos, a gente vai agora ter um momento de reflexão e eu queria que alguém colocasse aí nos comentários o título de hoje, né? É o Pai Nosso, a oração do discípulo, lá em Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13, tá bom? Então alguém, por favor, coloca nos comentários aí, Pai Nosso, a oração do discípulo, e Mateus 6, do 9 ao 13, tá bom? Por favor. Coloca pra gente aí, que eu vou fixar. Joseph, um dos meninos, não sei, alguém, por favor, que se eu conseguisse mostrar para vocês onde é que está o meu celular, vocês não iam acreditar. Então, fica difícil de eu digitar aí. Então, por favor, alguém coloca o tema Pai Nosso, a oração do discípulo, Mateus 6, do 13, ou do 9 ao 13, tá bom? Mateus 6, do 9 ao 13. Certo, gente? Gente, enquanto alguém coloca aí, por favor, que eu vou fixar o comentário, eu queria dar uma palavra de encorajamento para você. Eu sei que você já está cansado, talvez você já esteja cansado dessa rotina de lives, e isso é natural, todo mundo que viu que isso ia acontecer, todo mundo que viu que isso ia acontecer, sabia, né, que ia saturar, né, uma hora a gente ia saturar, afinal nós fomos criados para o relacionamento, né, pessoal, relacionamento próximo, e então a gente sente, né, essa distância, a gente sente esse distanciamento que tem acontecido entre nós, entre a igreja, a gente percebe, a gente sente bastante isso. Então é claro que a questão do distanciamento ia afetar um pouco as nossas emoções, a nossa espiritualidade, a gente ia sentir bastante isso, né? Quem é cristão, quem é de Jesus, ama a igreja, né? Somos pecadores, mas amamos a igreja, mesmo que o nosso amor seja falho. Deixa eu só fixar aqui, eu vou fixar o último comentário que deu aqui. E assim, gente, mas eu queria encorajar você a se engajar
né, nesse período de tempo, a gente tem procurado não saturar tanto, né? A gente não tem feito live direto, ou seja, porque exatamente nós não queremos saturar, nós queremos que você viva, nós entendemos que você tem que viver uma espiritualidade muito mais orgânica, muito mais real, menos virtual, mais real, mais pessoal. Então é tempo da gente de fato, não existe outra, isso todo mundo, todos os teólogos, todos os pastores sérios têm falado, é tempo da igreja ser igreja em casa, é tempo de sermos cristãos na nossa casa, é tempo da gente, se a gente não tinha um hábito de ter devocional, a gente começar a ter, é tempo da gente ler a Bíblia se a gente não tinha o hábito de ler. É tempo da gente ouvir pregações ou ler livros cristãos se a gente não tinha esse hábito. Então, isso é orgânico, isso é algo de vida, né, que traz vida para a gente. O que nós estamos fazendo via internet, meus irmãos, é um paliativo, é uma ferramenta a mais para a gente não estar completamente isolado, tá? Tanto a nosso Instagram, quanto depois a gente vai fazer transmissão por outras plataformas, quanto as videoconferências que a gente faz como igreja, são ferramentas que nós temos nesse tempo, né, não sabemos quanto tempo vai durar, para a gente estreitar um pouco essa relação da igreja, né, esse compartilhar da igreja, e também a gente está na rede social servindo de alguma maneira as pessoas que são fora da nossa comunidade. O essencial é sim você estar na sua caminhada diária, realmente esse é o tempo disso, né, de vida diária com Deus, de vida familiar com Deus, tá? De você desenvolver essas práticas saudáveis, desenvolver essas práticas saudáveis, mas a internet é necessária. A gente tem tentado não saturar, não encher de coisa, não encher de informação, haja vista que a internet já traz muita informação o tempo todo, e a gente não quer ser mais uma informação, mas a gente quer ser uma informação necessária. Então, o meu pedido aqui, como seu pastor, como seu irmão em Cristo Jesus, eu faço esse apelo, esse pedido, como Paulo pediu lá em Filemon, né, em favor de Onésimo. Ele não estava tentando obrigar ninguém, longe de mim querer obrigar alguém, estamos falando com crentes, com irmãos, pessoas maduras, pessoas que amam a Deus, amam Jesus. Então, assim, é um pedido de coração mesmo, né, um pedido de coração para você se engajar nesse tempo. É um tempo da gente estar engajado um pouquinho mais na internet em relação aos nossos irmãos. Temos as videoconferências que a gente tem feito nos GC, né, nos grupos Conexão. Temos aqui as nossas lives, tem os vídeos que a gente compartilha. Então é um tempo da gente se engajar um pouquinho mais nesse quesito. Imagina só que essa não é a maior barreira que a igreja já experimentou na história. A igreja já passou por muitas outras barreiras na sua vida, como perseguições e restrições ao culto, por exemplo, restrições reais ao culto por ser restrição religiosa, mas ainda assim a igreja rompeu essas restrições, rompeu com esses obstáculos e muitas vezes, correndo risco de vida, buscou, né, se reunir, buscou cultuar Deus coletivamente, porque essa é a essência da vida da igreja, a igreja reunida. Tá? Então, nós estamos com uma barreira muito leve, nós temos muitos recursos para romper um pouco essas barreiras. E a pergunta é, se nós estivéssemos vivendo em um tempo de perseguição, será que nós estaríamos dispostos a correr o risco de sair na rua e ir para um outro lugar para cultuar com os nossos irmãos, né, correndo risco absurdo de vida, nós, a nossa família? Então o risco que você tem de internet, de se engajar para cultuar com seus irmãos, para ver os seus irmãos, para estar um pouco conectado com a vida da igreja, com a vida comunitária, mesmo que de maneira virtual, é muito pequeno. Haja vista o risco que irmãos em Cristo em outros lugares sofrem por conta da sua fé, por conta de terem que romper esses obstáculos para viver a fé, para cultuarem ao Senhor com a sua igreja, certo? Então eu queria encorajar você a isso, a esse engajamento um pouquinho maior, tá certo? De coração, por amor a Jesus, por amor à igreja, faça isso, tá bom? Faça isso. É um pedido, rogo vocês para que façam isso e vamos juntos caminhar e vencer essa etapa. Vai passar, vai ficar tudo bem, a gente vai poder reunir de novo, a gente vai poder
estar lá na nossa sede, né, tomar um café da manhã todo mundo junto, dar um abraço caloroso um no outro, né, um abraço, um cheiro santo, né, um no outro. E eu tenho certeza que isso vai chegar. E eu acho que a gente vai sair desse tempo amando mais a Deus, amando mais a igreja de Jesus, os nossos irmãos, na verdade. A gente vai valorizar mais os nossos cultos, mais as nossas reuniões, o quanto elas são valiosas para a gente, o quanto elas são caras para a gente, não é verdade, irmãos? Eu tenho certeza que isso é uma concordância sua também. E, então, esse tempo vai passar, né? E vamos engajar nesse tempo dessa maneira que a gente tem agora, para a gente poder caminhar firme juntos e superar esses obstáculos. Outro desafio que eu faço é entre em contato com seus irmãos, ligue, né? Faça-se ouvir, faça-se ser ouvido, que as pessoas possam ouvir a sua voz, né? Vou falar por mim, poucas pessoas me ligaram, né, perguntando como é que eu tô, mas algumas já fizeram isso. Eu também sou ser humano. Da mesma maneira, eu tenho certeza que outros irmãos provavelmente não receberam uma ligação, não receberam uma mensagem de alguém, não receberam um áudio. Então, vamos compartilhar essa carga, viu, meus irmãos? Vamos se fazer ouvido e vamos ouvir uns aos outros nesse período, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa reflexão. Eu queria que você lesse aí sua Bíblia em Mateus 6, verso 9 ao verso 13. E vamos ler juntos. Hoje vamos fazer uma breve reflexão sobre o Pai Nosso, reflexão devocional, e diz assim, tá? Mateus 6, 9 a 13. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Nós vamos parar por aí, eu vou falar um pouquinho com você sobre o contexto. E o nosso tema é o Pai Nosso, a oração do discípulo. E por que a oração do discípulo? É Jesus que ensina, é Jesus que ora, é ele que faz essa oração aqui, mas quando Jesus faz isso, né, ele está se referindo aqui, ele está deixando essa oração para a gente, né, para nós, como seus discípulos, como filhos de Deus, filhos amados de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Eu baixei o microfone aqui. É só dar um joinha aí, pessoal. Estão ouvindo, né? Se não ouvir, eu sei que vocês vão reclamar. Mas aqui nós temos Jesus, né? Jesus deixando essa oração como um modelo de oração para a gente. E por que essa oração é oração do discípulo? Porque ela se torna a nossa oração também. A partir do momento que Jesus ora, ele está ensinando os seus discípulos a orar. E é interessante que essa oração está no contexto aqui do Sermão do Monte, né? São uma série de sermões, uma série de mensagens, onde Jesus ensina sobre o reino de Deus e sobre a ética do reino, como aqueles que vivem no reino, como aqueles que são do reino de Deus, vivenciam esse reino, experimentam desse reino, de fazer parte desse reino. E a oração é uma maneira, né, que Jesus está ensinando. É interessante porque Jesus está contrapondo uma outra ideia de oração. Tá? Eu não vou falar aqui hoje, mas Jesus está ensinando o jeito certo de orar diante de um jeito errado, de um modelo errado de oração, né, que era um modelo frio, repetitivo, né, que era um modelo pagão de oração. Jesus está mostrando como é que é a oração de um filho, como é que é a oração de um discípulo, como que um discípulo de Jesus, como que um filho de Deus ora. É bem interessante isso. E é bem bacana que a gente pergunta, então, o seguinte: essa oração pode ser feita por qualquer pessoa, então? Essa é uma pergunta que a gente se faz ao olhar para o texto. Por quê? Porque a gente vê muita gente orando Pai Nosso, né? O pessoal se reúne em jogo de futebol, junta ali todo mundo, Pai Nosso está no céu, e aí começa a orar o Pai Nosso. Será que essa oração ela é feita para todo mundo? Né? Ore o Pai Nosso e tal, coisa do tipo. Ou como essa oração também reflete o tipo de espiritualidade de um discípulo? Como é que essa oração reflete a espiritualidade cristã? Isso é bem interessante também aqui no Pai Nosso. Em primeiro lugar, eu dividi em duas partes.
essa oração de Jesus aqui, e para a gente falar dela toda hoje. E, em primeiro lugar, a primeira parte, nós temos 3 petições que exaltam a Deus e o glorificam. Temos 3 petições que exaltam a Deus. É interessante porque ele começa exaltando a Deus e depois as necessidades. Essa é a ordem que deve ocorrer na vida do cristão. A vida do cristão deve estar pautada nessa prioridade do reino, prioridade a Deus, e as suas necessidades, elas vêm em decorrência dessa priorização, dessa adequação, dessa centralização de Deus e do reino de Deus na sua vida. E é interessante, essas 3 petições, elas exaltam a Deus. Né? Ele começa dizendo, Pai nosso que estais no céu. Ele diz, santificado seja o teu nome. Ele usa então, verso 9, verso 10 aqui, 3 petições. A primeira é santificado seja o teu nome. A segunda é venha o teu reino. E a terceira é seja feita a tua vontade. Santificado seja o teu nome, a primeira, ela nos mostra que o nome de Deus, né? Você lembra que a palavra santo é a palavra separado. Separação, a ideia de dar a algo um uso diferente dos demais. Ou seja, o nome de Deus, né, que no Antigo Testamento, nos Salmos, por exemplo, identifica a natureza, quem Deus é, né? O salmista vai falar, muitas vezes, nós confiamos no teu nome, Senhor. Né? Então, essa ideia do nome de Deus é aquilo que o cristão coloca. O cristão, ele dá um lugar, a oração do cristão é exatamente essa, dar um lugar, dar uma adequação ao nome, dar uma separação, uma dedicação adequada ao nome de Deus. A quem Deus é, santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome. O teu nome tem uma dedicação, o teu nome tem uma adequação, o teu nome tem uma separação dos demais nomes. Nenhum nome se compara ao Senhor, ou ninguém se compara a quem tu és. Então seja santificado, que de fato o teu nome seja santificado e seja diferenciado dos demais nomes, certo? Lembra até da afirmação de Atos, né? O nome de Jesus seja dado, que todo o joelho se dobre, né? Toda língua confesse que o nome de Jesus, que Jesus é o Senhor, e a nenhum outro nome é dado na terra a quem devemos ser salvos, né? Senão o nome de Jesus. Então o nome de Jesus, ele é diferenciado, e o nome de Deus, o nome do Senhor é diferente de todos os nomes, né? Ninguém se compara ao Senhor. E essa deve ser a nossa oração de exaltação. Senhor, não há outro nome que se compare ao teu nome. Não há ninguém que se compare a ti. Em segundo lugar, ele fala das 2 petições. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. O venha teu reino e o seja feita a tua vontade são ideias que são uma espécie de paralelismo. Essas 2 petições se completam num paralelismo hebraico. O reino, ele é presente, mas ao mesmo tempo que esse reino ele é presente aqui, e Jesus fala que o reino de Deus é chegado, esse reino também é um reino futuro. E esse reino deve ser ansiado pelos filhos desse Pai. Lembrando aqui que Jesus ele começa a sua oração, a gente vai falar mais sobre isso, identificando a quem ele ora. Ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então ele está orando ao Pai, dedicando ao Pai, certo? E ao Pai ele diz, Senhor, venha o teu reino. Ao Pai ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Essas 2 ideias, elas se completam. O que significa vir o teu reino? Significa ser feita a vontade de Deus. Então essa segunda afirmação confirma a primeira, que é o anseio da oração do discípulo de Jesus. Vir o reino de Deus e ser feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Certo? Então, aqui temos essa afirmação, que é uma complementação uma da outra. Né? E esse reino, que já chegou em Cristo Jesus, que já chegou com a pregação do Evangelho, o Evangelho do reino, é um reino também que virá, é um reino futuro. O reino é um estado onde a vontade do Pai na terra e nos céus ela é plena. Pastor, mas será que a vontade de Deus ela nunca é plena? Não é necessariamente isso.
Hoje o reino de Deus está onde? Na vida dos filhos desse Pai. Mas um dia, esse reino estará sobre tudo e sobre todos de maneira definitiva, absoluta e eterna. Então a ideia de reino, de vir o teu reino e ansiar, é ansiar esse tempo onde esse reino vai se estabelecer em sua plenitude. Não apenas hoje, claro que Deus reina sobre a terra, Ele é rei sobre tudo, mas nós não podemos dizer que, embora Deus governe todas as coisas e Ele é rei, nós não podemos dizer que alguém que anda sem Cristo, que alguém que anda sem o amor do Evangelho, alguém que não se submeteu, que não se reconciliou com esse rei, está submisso a esse rei. Então a ideia do reino é: Senhor, nós ansiamos o teu reino. A oração do discípulo é uma oração que descreve esse anseio pela vinda plena do reino. Isso é muito interessante, meus irmãos. Isso deve nos levar, a gente fala muito de vida prática hoje, é claro, o Evangelho repercute, né, reflete na nossa vida hoje, isso é evidente, tem que refletir, temos que pensar como resolver os nossos problemas agora, e o Evangelho tem essa resposta, mas o cristão não pode perder da sua oração, do seu tempo de oração, da sua teologia de oração e da sua prática de oração, esse anseio do coração pela vinda do reino futuro, da chegada plena do reino de Deus, onde a vontade de Deus será feita na terra, assim como é feita nos céus, de maneira absoluta. Ok? Então, essa é uma inclinação da oração, do coração do discípulo na sua oração. Algumas aplicações, então. A oração do Pai Nosso, ela, em primeiro lugar, a gente vê que ela é, então, para os filhos. A oração do Pai Nosso, ela é para os filhos. Será que você pode, de fato, chamar Deus de Pai? Você já pensou naquela ideia, já pensou numa ideia meio absurda, né? Você chama um colega seu para ir na sua casa, e você está lá, você tem imagina uma família grande, com vários irmãos, e daqui a pouco esse colega seu começa a chamar o seu pai de pai também. Seria estranho, né? Seria estranho isso. O seu colega, um amigo, chamar o seu pai de pai se ele não é filho. E essa é a realidade aqui. O Pai Nosso, e é interessante que aqui é plural, ele é nosso Pai, our Father, né, no inglês, começa diferente, nosso, né, no inglês. Nosso Pai é a oração dos filhos, só dos filhos, para os filhos. Só os filhos podem chamar o Pai de Pai. E essa identificação de paternidade de Deus aqui, ela é apenas para os filhos de Deus. Tá? E aí, Jesus ele está falando aqui aos seus discípulos. Né? O Pai Nosso é uma, Barclay vai dizer, é específica e definitivamente a oração do discípulo. É por isso que as pessoas não podem sair fazendo uso da oração do Pai Nosso de qualquer forma, achando que Deus está ouvindo essas orações. Olha, orar o Pai Nosso sem conhecer o amor do Pai não faz de você um filho. É apenas uma reza, não é uma oração. Orar o Pai Nosso sem conhecer o amor do Pai, sem ter experimentado o amor do Pai, ter sido feito, adotado como filho, é apenas uma reza. Esse colega, que eu dei o exemplo agora, se ele fosse órfão, ele fosse para casa e, sendo órfão, fosse adotado pelo pai, faria todo sentido, então, ele chamar esse pai de pai, e ele dizer, o nosso pai. Mas enquanto ele não é adotado, se ele não é filho, ele não pode chamar Deus de pai. E essa oração nos lembra, nos reflete a nossa filiação, a nossa adoção. Fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, por causa de Jesus, fomos feitos filhos, amados de Deus, muito amados de Deus, pela graça que foi derramada em nossas vidas, e podemos chamar Deus, com Jesus, dizer, nosso Pai, que estás no céu. Amém? Apenas os filhos, então, conseguem orar. Isso é uma outra implicação daqui. Apenas os filhos de Deus conseguem orar exaltando a Deus, porque o conhecem
de verdade? Você já conhece a Deus de verdade? Você que está vendo essa live aqui, da igreja ou fora da igreja, será que você pode dizer, Deus é realmente o meu Pai? E eu posso falar nessa hora, eu posso orar dessa maneira, com essa intimidade. Na outra semana eu falei, dei o exemplo de que Deus ouve a nossa oração, né? Assim como aquela avó, né, tão querida, gosta quando o neto chega em casa e ela gosta de ouvir as histórias do neto. Deus gosta de ouvir os seus filhos. Deus tem prazer em ouvir os seus filhos. Somos filhos de Deus. Como tem sido a sua vida de oração? Se você é filho de Deus, saiba que dependente de qualquer coisa, eu falo como pai. Eu sou um pai humano, tá? Pai pecador. Meu filho pode cometer os pecados dele. Em seguida eu estou ouvindo. Em seguida eu tenho prazer de ouvi-lo como meu filho. Tenho prazer de que ele me conte as suas histórias. Ele é meu filho. Quanto mais o nosso Pai, que é perfeito em amor e graça, irá nos ouvir quando chegarmos em oração a Ele. E você tem confiança para chegar ao Pai, porque você foi adotado como filho, e essa adoção está firmada em Cristo, que não muda, na sua obra, na sua obra na cruz, na sua morte e ressurreição. Então você pode ir ao Pai em oração. E você pode, então, exaltar a Deus, porque apenas os filhos conseguem exaltar a Deus, porque conhecem a Deus de verdade. Quem não conhece a Deus não pode exaltar a Deus em sua oração. A oração também ela é comunitária. E essa oração nos lembra que essa oração ela é comunitária, é uma oração para a igreja. Orar é um ato de quem faz parte de uma comunidade de discípulos. Percebe então que diz Pai Nosso, o texto fala Pai Nosso, significa que você não consegue dizer Pai Nosso fora do contexto comunitário, fora da vida da igreja. E o quão é importante, meus irmãos, mais ainda nesse tempo de pandemia, de afastamento, nós afirmarmos o nosso amor à igreja. Amar a igreja é necessário. Amar os irmãos em Cristo é necessário. Eu já havia falado que a igreja de Jesus não é o BBB, né? Não é o Big Brother Brasil. A igreja de Jesus é a comunidade dos filhos, dos discípulos. E numa família onde somos todos filhos do Pai, temos as nossas diferenças, mas ainda assim aprendemos a nos amar pelo amor do Pai que está em nós, que nos aperfeiçoa o amor. É isso que João vai falar. E aprendemos a amar uns aos outros, de verdade, mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades e as deficiências. Ser discípulo de Jesus implica, então, em fazer parte de uma igreja local, de amar, de se relacionar com seus irmãos, de sofrer as dores desses relacionamentos, de ser machucado, de perdoar, de magoar, e às vezes de ser magoado, e às vezes de magoar e também de perdoar os outros por ter sido magoado, ou de ser perdoado porque magoou alguém. Isso demonstra o espírito, essa oração demonstra o espírito do cristianismo, de espiritualidade cristã, que é essencialmente coletiva. Espiritualidade cristã, ela é essencialmente coletiva. Isso é um tapa na cara da nossa cultura pós-moderna, individualista, egoísta, da nossa cultura moderna completamente hedonista, né, que busca os seus prazeres acima de tudo, prazer individual acima de tudo. É uma pancada de Deus. A igreja é uma pancada de Deus, a realidade da igreja, da espiritualidade comunitária, é uma pancada de Deus, é um corte de Deus, né, em nós que somos crentes, pessoas de uma cultura completamente egoísta, narcisista, que se olha o tempo todo, que só pensa em você mesmo. Né? Nós vivemos em um tempo onde é fácil sair da igreja. Né? Eu não concordo, eu saio da igreja. Eu não gostei disso, eu saio da igreja. E aí eu tenho várias outras igrejas aí. E agora eu tenho lives e mais lives. Então eu não gostei agora do que o pastor falou, eu vou sair da live e vou para outra. Porque tem uma outra live que me interessa mais. Isso é o espírito completamente contrário ao espírito do Pai Nosso, a oração do discípulo. Porque a oração do discípulo reflete esse coração comunitário, esse coração de quem faz parte da comunidade, do povo de Deus,
da igreja de Cristo Jesus. E nós precisamos, então, amar a igreja, amar o povo, amar uns aos outros. Ah, pastor, é difícil amar, mas tem que amar, meu irmão. E é por causa do amor de Deus que se aperfeiçoa em nós que nós amamos. Não é por causa de nós. Não é por causa da minha condição, da minha força de vontade de amar. É por causa do amor de Deus. A graça de Deus está sobre nós. Apenas pela graça de Deus é possível amar. É possível desenvolver amor. E olha, não é sentimento simplesmente, mero sentimentalismo, mas é uma vida prática, de compromisso, de aliança, de se colocar abaixo, meu irmão, desse pacto, né? A gente está falando isso com os homens ontem, desse pacto, dessa aliança de relacional da igreja. Eu estou debaixo dessa nova aliança e por isso eu me submeto a essa aliança e eu amo, eu aprendo a amar a minha comunidade, a minha igreja. E essa oração do discípulo reflete isso também, certo? E a segunda parte, então, pastor, qual é a segunda parte aí da nossa oração do Pai Nosso? Deixa eu beber uma água aqui. A segunda parte, a primeira, temos 3 petições que exaltam a Deus, e as 3 últimas petições, que vão do verso 11 ao 13, são 3 petições que nos colocam em submissão a Deus. Elas nos colocam abaixo dessa autoridade de Deus, desse Deus completamente exaltado. Nos colocam abaixo desse Deus que está nos céus, que é santificado, a quem nós submetemos a nossa vida, né, e sabemos que a sua vontade deve ser cumprida, e ela nos coloca abaixo. Por quê? Ela nos coloca em submissão. Porque há 3 petições interessantes. Essas 3 petições refletem 3 necessidades que nós temos. A primeira grande necessidade que o homem, em todas as épocas, culturas, não interessa onde ele vai, é a necessidade do pão. É interessante que o pão é uma comida muito antiga, né? O pão mesmo. O pão ele é muito, muito antigo, ele é milenar. E todas as culturas, eu não sei, dificilmente, raramente, talvez a cultura indígena, né, algumas culturas indígenas mais isoladas não têm pão, mas vão ter alguma coisa semelhante ao pão. Mas, basicamente, todas as culturas onde o trigo foi cultivado, né, onde o trigo é comum, existe pão, né? Existe o pão. Aqui no Brasil a gente tem um pão francês, que não tem nada de francês, é brasileiro mesmo, né? E pão é algo que reflete a necessidade mais básica que a gente tem, meus irmãos. A necessidade de comer, a necessidade da comida, né? E essa necessidade básica é uma necessidade do presente. O texto está falando do pão nosso de cada dia. É uma necessidade que todos nós temos diariamente. Antigamente as pessoas, na época de Jesus, eram trabalhador diário, né? Hoje nós recebemos o salário do mês. Na maioria dos casos é salário do mês, e aí você tem um mês inteiro ali e meio que está garantido já. Mas naquele tempo era todo dia. Você tinha que todo dia sair, fazer a diária para garantir o pão de cada dia. Então essa oração fazia muito sentido. Senhor, dá-nos hoje o pão de cada dia. Mas a realidade, meus irmãos, é que a necessidade não mudou. Nós temos a mesma necessidade. Às vezes o nosso salário nos dá a sensação de que a gente está completamente seguro, né, e que está tudo certo, e que nunca vai faltar nada, que a gente vai comprar pão no mercado a hora que a gente quer. Mas Deus, ele é aquele que providencia todas as coisas. E aqui, essa oração, esse tempo, esse momento da oração nos lembra que Deus, nos lembra do Deus Pai. E o Deus Pai é aquele que é providente, é sustentador da vida. E nós temos que lembrar sempre que Deus, ele é providente, que tudo que temos é fruto dessa providência. Isso nos coloca abaixo de Deus, independente da condição que nós estamos, financeira ou social. E ele é sustentador da nossa vida. É Deus que nos dá o pão de cada dia, mesmo que você já tenha pão para 2 ou 3 dias. Mas quem garante esse pão é o Pai, é o Deus Pai, providente, sustentador. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Verdade? Em segundo lugar, a segunda necessidade que o homem tem, e ela nos lembra, então, é a necessidade de perdão das nossas dívidas. A necessidade que temos de redenção. E essa necessidade nos lembra do Filho Redentor, que no passado, lá no passado, conquistou o perdão de Deus por nós e que deixou as nossas dívidas também no passado.
Então, a segunda necessidade nos lembra da necessidade que temos agora de redenção, de perdão, porque somos pecadores, porque temos uma condição espiritual desfavorável diante de Deus, e precisamos então desse perdão, precisamos dessa graça de Deus na nossa vida. E aí, lembramos aqui do Filho, porque o Filho nos redimiu com a sua morte na cruz, e ele deixa aqui, isso aqui nos remete ao passado, porque quando somos perdoados por Deus, o nosso pecado fica no passado, fica esquecido. E fomos também alcançados por Cristo, perdoados por Deus, na cruz que aconteceu no passado. Temos o perdão de Deus, e essa segunda necessidade que nós temos, que o texto nos aponta, que podemos dizer que é a maior de todas as nossas necessidades, o perdão sobre os nossos pecados, sobre as nossas dívidas. E em terceiro, temos então a necessidade de preservação. E ele ora dizendo, não nos deixe cair em tentação. E essa petição nos aponta agora para o futuro e para a necessidade que temos do Espírito que nos conserva do mal. É uma oração de dependência. Senhor, o meu futuro está em tuas mãos. Por favor, livra-me já que o mesmo Senhor que me livrou dos pecados do meu passado, quando você peca, já passou, já pecou, já é passado, é o mesmo Deus que garante que pode me livrar dos meus pecados, me livrar das minhas tentações. É o mesmo Deus a quem eu recorro, pedindo que Ele me livre das minhas tentações futuras, das próximas tentações que virão. E ela nos leva, então, a confiar nessa preservação e nesse cuidado amoroso de Deus no mundo com os seus filhos. Isso é muito interessante. Aqui nos remete ao Espírito Santo, a capacidade, o Espírito Santo foi dado a nós para nos guardar e nos preservar, mas também nos remete ao futuro. Essa necessidade, essa confiança de que Deus nos guardará, nos preservará na nossa caminhada até o final. Isso é muito interessante. Meus irmãos, então temos aqui algumas aplicações para a gente finalizar, baseado nessas três petições. Em primeiro lugar, levamos então, através dessa oração, dessas três petições, a totalidade da nossa vida ao Deus que é trino. Essa oração é uma oração também trinitariana. Deus Pai, Deus Filho, Pai sustentador, Filho redentor e Espírito Santo, consolador, preservador e santificador das nossas vidas. Nós então levamos a totalidade das nossas vidas através dessa oração a Deus. Precisamos do pão, precisamos constantemente do perdão de Deus que já nos foi dado no passado por causa de Cristo e que deixa o nosso pecado para trás. Precisamos do pão hoje, né, sustentado por Deus a cada dia, no presente, que Deus nos guarde e nos sustente hoje. E precisamos constantemente de que Deus nos livre das nossas próximas tentações. Ok? Segundo lugar, aprendemos que o discípulo de Cristo ele tem o que nós chamamos na Escritura, na teologia, de piedade. A piedade ela é uma vida devota e humilde, uma vida constantemente submissa, abaixo desse Deus, abaixo dessa autoridade de Deus, dependente de Deus. Se você é dependente de Deus, você vai dizer, Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, livra-me do mal. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu preciso da tua graça agora, aqui, para me perdoar desse pecado, para me ajudar a vencer esse pecado, para não cair novamente nesse pecado, Senhor. Essa é a oração do cristão. Essa é a oração de quem nasceu de novo. Essa é a oração do filho desse Pai, que é nosso Pai. Ok? Terceiro, o cristão então tem consciência de suas maiores necessidades. Ele tem a necessidade do que eu já falei, do pão, do perdão e da preservação de Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. A gente poderia dizer, o Senhor é meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se eu tenho o Senhor como meu pastor, é uma canção também do Projeto Sola, o que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor está cuidando. E, meus irmãos, isso é muito interessante, porque as necessidades básicas, Deus suprirá aos seus filhos. E às vezes, na nossa mente consumista, capitalista, nada contra o capitalismo em si, né? Mas tudo tem os efeitos do pecado, mas a nossa mente mundana, a gente se enche de necessidades
que realmente não são necessidades básicas. E esquecemos de olhar a providência de Deus do pão de cada dia. Esquecemos de olhar o perdão de Deus que foi nos dado, que é a nossa maior necessidade. Esquecemos de olhar que Deus tem nos livrado, por sua graça, de cair em maiores tentações, de estarmos completamente prostrados aos nossos pecados, vícios e incoerências e dificuldades. Isso é graça de Deus. E nós temos então consciência dessas necessidades e estamos submissos a Deus. E por último, a oração comunitária nos mostra o caráter relacional do cristão, que é marcada pelo perdão baseado no perdão de Deus. E aqui, essa oração nos lembra de que, assim como fomos perdoados, devemos perdoar os nossos devedores. Não é verdade? Perdoa-me como eu perdoo os meus devedores. E essa é a lógica que o Evangelho produz em nós. Não há como um cristão ser cristão se ele não aprende perdão. Mas eu não consigo esquecer. Ninguém está falando de esquecer. Se você cai de bicicleta e se machuca, você vai lembrar. Mas é o ato, a ação de perdoar, a ação de deixar para trás, de sanar o problema com a graça, de olhar o pecado do outro e ter misericórdia, porque você recebeu misericórdia sendo também pecador. É a capacidade que você tem, que o Evangelho te dá, de ver o seu pecado e de, por causa do seu pecado, entender a graça de Deus na sua vida e aprender e buscar em Deus graça para perdoar também. E essa oração comunitária nos lembra disso. A vida da comunidade exige dos cristãos vida de perdão. O que caracteriza um cristão não é perfeição, é amor, graça e perdão. Falharemos, erraremos, mas perdoaremos e seremos perdoados por causa do amor de Deus que está em nós, sendo aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Esse estudo vai ficar disponível. A gente já está acabando com a live. E eu vou chamar a irmã Vilmara. E assim a gente já vai finalizar com o recado dela. Tá bom? Deus abençoe, gente. A live vai ficar gravada 24 horas. Depois ela vai para o YouTube. Então lá no YouTube você pode também assistir depois. A gente vai disponibilizar no grupo da igreja e no canal o Evangelho na Real, tá bom? Irmã Vilmara, tá com a palavra. Faltam 2 minutinhos, desculpa matar o seu tempo. Boa noite, irmãos. Vamos ler em Provérbios 3, versículo 9 e 10, que diz assim: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações. Teus celeiros ficarão plenamente cheios, teus barris transbordarão de vinho. Momento dos dízimos e das ofertas, que lembrar os irmãos, que é um compromisso que nós temos com o Senhor e principalmente com a igreja, nossa igreja local. Incentivar também os irmãos a alcançar ou até ultrapassar o nosso alvo de missões mundiais, né? Nós já temos um total de quase 80% do valor, já enviamos uma parte, mas somando tudo já temos um total de quase 80%. Né? Dizer também que nós temos uma conta corrente para fazer transferência ou depósito, ou aqueles que não tiverem acesso a isso podem entrar em contato conosco, que nós vemos, acharemos um meio de ir até você, coisa assim. Tá bom, irmão? Então, Deus abençoe a cada um. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor, muito obrigado a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos e continue derramando tua graça e a tua bênção sobre a vida deles também e a nossa, Deus. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmã Vilmara. Obrigado, viu? Deus abençoe. Qualquer coisa, pode procurar o pessoal da nossa tesouraria, irmã Vilmara, e o irmão Gustavo também. Gente, falta 20 segundos. Queria encorajar você que não tem o Senhor como pai ainda. Ouça essa mensagem, reflita sobre isso e que Jesus traga redenção na sua vida, você experimente o amor do Pai. Uma ótima semana, Deus abençoe. Live fica 24 horas, depois vai para o YouTube. Até mais, até a próxima.